Então vamos começar a falar do concreto agora. O concreto, né, no Brasil é um material que, vamos dizer assim, tem tradição em ser usado, né? O concreto armado, muito mais até que outros países. Tá? A gente vê obras nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê muito uso de estrutura metálica. Aqui nós temos uma certa resistência para isso, e eu vou falar por que a gente tem uma certa resistência. Tá? No caso do concreto, a gente tem, na verdade, a mistura, né, dos materiais que são os agregados finos, o aglomerante, que no caso é o cimento, os finos, né, a areia, a pedra, tem pedra britada 1, pedra britada 2, e concreto armado, claro, tem a ferragem também, que é utilizado para estruturar, né, principalmente nos momentos de tração, ok? Melhorou aí, faltou a luz, olá, veio a luz. Então, o que acontece? Para que seja feito, nós também utilizamos muita forma, normalmente a forma de madeira, então aí também entra a madeira como um material, no caso auxiliar, né, temporário na obra como forma, ou mesmo estrutura metálica, às vezes também tem formas metálicas também, como o escoramento, que existe de madeira e também de estrutura metálica, ok? Então, esse concreto, normalmente, o Brasil, que utiliza muito mais o concreto do que a estrutura metálica, por exemplo, e mesmo a madeira, mas no caso em comparação à estrutura metálica, e também com a madeira, podemos dizer, que a mão de obra do concreto nós temos com mais facilidade. Como a nossa cultura é muito concreto, é muito mais fácil a gente encontrar, né, o pessoal que trabalha com concreto, ou seja, que faz formas, né, que faz tanto a ferragem, né, que dobra a ferragem, tudo, nós temos essa mão de obra fácil aqui no Brasil. Tá? Enquanto que, por exemplo, uma mão de obra de estrutura metálica já é mais especializada. Normalmente é feito até por uma outra empresa que nós contratamos, né, e na verdade a gente monta na obra. Então outras facilidades que a gente vai falar ainda para frente. Tá? Agora, o que é interessante é que cada vez mais com a arquitetura desenvolvendo, eu lembro que quando eu me formei, o arquiteto não tinha tanta força como tem hoje. Hoje o arquiteto ele é fundamental mesmo, né? Antes, nós engenheiros nós fazíamos tudo praticamente, o arquiteto dava aquele toque e tal. Mas hoje o arquiteto ele é também primordial numa obra e a gente vê os projetos cada vez mais arrojados com a utilização desse monte de materiais ao mesmo tempo, ok? E aí então nós engenheiros temos que quebrar a cabeça para como utilizá-los sem que a obra seja prejudicada, né, no teu dia a dia. Então vamos falar agora das vantagens do concreto, tá? Do concreto armado. Então é o seguinte, como eu já falei um pouco, a disponibilidade, né? Então o material e as ferramentas necessárias, elas são encontradas com facilidade. Nós aqui no Brasil, em qualquer pequena cidade, né, e nas grandes também, a gente encontra com facilidade areia, né, e pedra britada. Não tem, nós temos muita pedreira, nós somos um país, né, de dimensões continentais, nós temos essa facilidade de ter todo esse tipo de material que facilita o concreto. Então é uma grande vantagem no caso do concreto ter essa facilidade do material. Mais do que, podemos dizer que mais que a madeira e mais do que a estrutura metálica. A mão de obra, como eu já disse também, tem a facilidade pela cultura, né? Normalmente as obras todas têm o concreto. Então essa mão de obra especializada do concreto, de fazer formas e fazer as ferragens, ela é mais fácil. E isso, como ela tem pouca especialidade, né? Na verdade é aquela mão de obra que também é mais barata. E ela se tornando uma mão de obra mais barata, ela acaba sendo uma opção mais fácil, né, de ser decidida, justamente pelo preço, por ter uma mão de obra abundante, né, uma larga escala. Opa, já estou com a boca seca aqui. O importante também do concreto é a durabilidade. A gente sabe que o concreto ele tem muito mais, menos manutenção, vamos chamar assim, ele é mais resistente à durabilidade, né, tem um período maior, porque ele também, comparando com a madeira que tem que ter as manutenções, como a estrutura metálica também que tem manutenções contra a ferrugem, por exemplo, né? Então a manutenção é praticamente zero do concreto. Então quantos prédios, edifícios altos aí tem anos e anos e o concreto fica lá. Ele é um concreto, ele tem uma certa impermeabilidade, né? Ele é impermeável a princípio,
né? Claro que se ficar no meio de água frequente, né? De ficar dentro de água, claro que aí ele tem, nós temos que fazer uma impermeabilização. Mas no tempo ele é um material impermeável e também resistente ao fogo, ok? Além disso, ele tem a plasticidade, ou seja, a gente, de acordo com uma forma, a forma do jeito que a gente queira fazer, né? Ou que se tem a facilidade de fazer com a mão de obra, esse concreto ele pode ser moldado do jeito que a gente quer. Então essas são grandes vantagens, tá? Então olha lá, ó, disponibilidade, mão de obra abundante, durabilidade, manutenção zero, plasticidade, impermeável e resistente ao fogo. Então essas são grandes vantagens que o concreto tem. Vamos lá falar sobre as desvantagens. Vamos tomar uma água aqui. Faça seus comentários que a gente está aí para poder comentar. Vamos lá. Desvantagem do concreto armado. A desvantagem é o peso próprio. Por exemplo, peso próprio, ela é uma desvantagem porque a gente tem tanto... Isso às vezes encarece, né? Principalmente se tiver que deslocar peças pré-moldadas, né? Mesmo a fundação, que tem um peso pesado, ele sendo de concreto, também gera um custo alto. E são estruturas normalmente mais robustas, né? Então, se você comparar, por exemplo, uma viga que vai atender um longo vão de concreto e uma viga de estrutura metálica, você com certeza enxerga que a de concreto armado ela vai ter uma dimensão muito maior e, consequentemente, um peso muito maior, né? Um peso próprio. O que isso ocasiona? A estrutura, a superestrutura tendo peso maior, as fundações vão ter que aguentar esse peso maior, ok? Então, uma estrutura, vamos dizer, uma construção, mesmo que seja predial de estrutura metálica, vai gerar uma fundação mais leve, tá? Então isso é uma desvantagem do concreto. Outra desvantagem do concreto, o tempo de execução, tá? Por quê? Porque você tem que fazer uma forma, tem que fazer as ferragens, né? Elas têm que ser dobradas, tem todo um trabalho e uma organização de canteiro de obra, né? Você tem que ter uma estrutura de canteiro de obra, e uma movimentação dentro do canteiro de obra que vai gerar mais custo, mais tempo, tá? Hoje em dia uma estrutura metálica, normalmente quando eu, por exemplo, faço muita estrutura metálica, principalmente em barracões industriais, que você já faz a fundaçãozinha e faz o chumbador e já sobe, já vem a estrutura metálica em pilares, faz também as tesouras, né? Faz toda a parte de cobertura, rapidinho, depois é só preencher de alvenaria para fechar aquele barracão, né? Então a estrutura metálica ela é muito mais rápida, tá? E como eu falei, como existe forma, ferragem, então existe uma quantidade de materiais envolvidos no canteiro de obra bem maiores, né? Porque nós temos os armadores, o carpinteiro, tem o pedreiro, os ajudantes. Então toda essa produção do concreto armado é muito maior. Então é uma gestão, né, de mão de obra muito maior. No caso, o que a gente pode dizer também, que eu lembrei agora, que é a parte, por exemplo, de reformas e demolições. O concreto é mais complicado, né? Porque uma estrutura metálica você desmonta a obra, né? O concreto já a demolição é muito mais trabalhosa e se torna mais caro, não é? Então é também uma desvantagem. E também, no caso, para o meio ambiente, porque a produção do cimento, né? Ela consome uma energia muito grande, além de assorear, né, os rios com areia e também acaba tendo vamos dizer, a demolição, usar dinamites, né, para se fazer também as pedras britadas, né, para que a gente utilize no concreto. Então, aqui vamos ver de novo aqui as desvantagens, só para correr aqui. Nós temos o peso próprio alto, tempo de execução, organização do canteiro, vários profissionais na obra, reformas trabalhosas, tá? E não é ecológico, porque mexe muito com o meio ambiente, ok? Então, essas aqui são as desvantagens do concreto.